Fala galera, beleza? Você que vai estar vendo na gravação, hoje a live é sobre treinamento no rolo. Faz algum tempo já que eu quero fazer essa live, porque eu sempre converso com meus alunos, incentivo eles a comprar rolo. Quem tem um rolo e não usa, eu incentivo eles a estarem usando, porque eu acredito muito no resultado. Não acredito, eu sei que o treino no rolo dá muito resultado, é muito bom. Então por isso que eu sempre converso com meus alunos para incentivar eles a comprarem um rolo, a utilizarem um rolo. E por isso hoje nós vamos falar sobre treinamento no rolo. Então hoje nosso assunto é esse. Aí eu vou conversando aqui, batendo um papo até todo mundo ir entrando na live e aí a gente começa a decorrer no assunto. Particularmente eu já tive os dois, já tive o rolo livre, já tive o rolo fixo. Hoje eu tenho um rolo livre, eu utilizo mais eles. Eu acabei comprando, eventualmente eu até contar a história para vocês, quando eu comprei o rolo livre, o rolo fixo, acabou sendo um rolo fixo que ele não era tão bom, a qualidade não era tão boa. E aí ele não dava pressão. Acontecia, o treino ficava muito fraco. Então já fica a dica aí, né, rapidinho. Quando for comprar um rolo, tem que ter boa qualidade, sobretudo se for fixo, porque ele vai ficar preso ali na bike, se a pressão não for boa, se ele não tiver um bom aperto, a bike vai ficar bamba, não vai ficar legal. Então, hoje nosso assunto é treino do rolo. O Valdomir já entrou aí, que o Valdomir tá treinando sempre no rolo, aí o Valdomir sabe que dá resultado sim. E aí a gente vai começar, né, que eu quero dar um tempinho esperando o pessoal entrar, que o Instagram vai avisando todo mundo, a gente acabou de começar a live. E aí é importante que a gente, sobretudo agora eu estou batendo um papo com quem vai estar vendo a gravação. É importante saber quem precisa comprar o rolo, né, porque hoje eu vou fazer uma jornada aqui, eu vou começar, quem precisa comprar o rolo, o que vocês vão pensar na hora de escolher qual entre um rolo ou outro, entre o fica e fala certinho, Valdomir. Entre escolher um rolo e outro, o que vocês vão pensar, o que vocês vão decidir, para quem que é, porque não é para todo mundo, nem todo mundo precisa ter um rolo em casa, né? Aí depois vocês vão saber qual é a capacidade física que vocês vão conseguir desenvolver no rolo, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, mas o treino no rolo vai ficar muito fácil, o treino no rolo vai ficar leve, e aí tem algumas capacidades que a gente consegue desenvolver muito no rolo, e outras não, né? Tem algumas capacidades que a gente consegue desenvolver mais no rolo fixo e outras a gente consegue desenvolver melhor no rolo livre. Então vai ter bastante dessas diferenças aí, beleza? Ó, o Dantas já entrou também. O Dantas que começou a treinar no rolo agora, né, Dantas? Tá se adaptando ainda, tá começando a se equilibrar nele, mas rapidinho você tá dando uns tiros malucos em cima do rolo já. E acostuma muito rápido, é muito rápido para acostumar com o rolo livre, beleza? E a MTB, viu, Dantas? A MTB é mais fácil até de equilibrar do que a Speed, tá bom? Para o pneu largo, tudo, ela acaba dando mais estabilidade, beleza? Então vamos começar, conforme o pessoal for entrando depois, beleza, Dantas? Conforme o pessoal for entrando depois, se precisar eu vou dando uma voltada, eu vou fazendo uma recapitulada, que aí a gente vai conversando, beleza? Então o primeiro ponto, quem deve se preocupar em comprar o rolo? Quem deve se preocupar com isso? Principalmente pessoas que estão atrás de melhorar a performance. Pessoas que estão preocupadas em ficar mais forte, em manter o seu ritmo de treino. Pessoas que estão preocupadas em garantir um lugar no pódio. Precisam, eu gosto de pensar assim, que eles precisam ter um rolo em casa. Quem leva o treinamento a sério, a nível de ter um ganho de performance, precisa ter um rolo em casa. Quem participa de competição e está preocupado com a sua classificação, que você vai pegar um pódio ou não, precisa ter um rolo em casa. Por quê? Porque eu falo assim com tanta força. Se você tem uma competição e você está ali há 2 semanas da sua competição, cara, olha, são 2 semanas chaves, 2 semanas muito importantes. E aí se você está 2 semanas da sua competição, aí na sua região começou a chover, tá? Você não pode sair para treinar na chuva. Se pega um período de frio muito grande, aí você vai se arriscar para sair treinar no frio muito grande, se arriscando a pegar uma gripe, uma pneumonia, qualquer coisa assim. Então, você ter o rolo em casa, você garante que se tiver algum imprevisto ali perto das semanas da prova, você vai garantir o seu treinamento. Então, quem está focado em treinamento, quem está preocupado em ter performance, precisa ter o rolo em casa. Tá? Isso é bem gravado. Não sei se na sua região nunca chove, você nunca perde treino por causa de
por causa do clima. Mas agora, se você tem esses problemas, que nem o Dantas, imagina quantos treinos o Dantas perdeu, que a gente conhece o Dantas, né, meu aluno. Então, quantos treinos o Dantas perdeu por causa de chuva? Se ele já tivesse com o rolo lá, com certeza ele estaria uns degrauzinhos a mais na performance dele, porque ele perdeu alguns treinos, né? Coisa que não acontece, por exemplo, com o Pablo, com o Scott, que já estão treinando no rolo há algum tempo, beleza? Então, o primeiro ponto é esse. Se você está preocupado em treinar com performance, você precisa ter o rolo em casa. Aí, quem mais precisa comprar, se preocupar em ter um rolo? Pessoas que estão preocupadas com a saúde, tá? Pessoas que querem se tornar mais ativas e por qualquer motivo não conseguem estar indo para a rua, não conseguem sair para treinar. Essas pessoas, elas podem ter um rolo em casa porque elas precisam, né? É questão de saúde. Aí não gosta da sala de academia, não gosta de correr, não gosta de fazer funcional, e aí de repente um treino no rolo é uma coisa que vai encaixar bem. Então eu só vejo duas situações: ou a pessoa que está na fono focado na competição, ou alguém que precisa pedalar por causa de saúde, né? O primeiro eu considero obrigatório ter um rolo, né? Fala, Alexandro, beleza? E o segundo, ele tem outras opções, mas o rolo se torna opção. Agora, quem não precisa, né? Porque não é para todo mundo. Pessoas que pedalam, mas que não tem preocupação com performance. Pessoas que estão felizes da vida pedalando na rua. Não vai. O Dantas comentou ali nos comentários que ele está perdendo vários dias de treino, está perdendo muito mesmo. Então o que acontece? Pessoas que não precisam comprar o rolo é quem não tem preocupação com performance, quem não está querendo pedalar mais forte, pedalar mais rápido, quem não tem nenhum desafio importante, não vai participar de nenhum, não vai, não tem tô tentando lembrar o nome, não vai participar do Caminho da Fé, não vai participar do duzentão, trezentão. Então a pessoa que não tem obrigação com a sua performance, ela não tem por que ter o rolo. Se a pessoa está feliz, fala, Alisson, beleza? Se a pessoa está feliz com o seu rendimento, a pessoa pedala por lazer, ele pedala ali 2, 3 vezes por semana, por lazer, ela não tem a preocupação em ficar forte. Se ela perde uma semana, fala, Júlio, se ela perde uma semana de treino, não tem problema nenhum. Tá? Se pega ali uma temporada de frio, não tem problema nenhum, porque ela não tem preocupação com a performance. Então, se é o seu caso, de repente eu não compro o rolo não. Mas agora, os meus alunos que estão tudo aí focado, pegando, tentando melhorar, conseguindo melhorar, tem que ter o rolo, beleza? Agora, vantagens, né? Por que você vai comprar um rolo, né? Fala assim, Marcos, mas é tão bom assim ter o rolo? Aqui rapidinho, 3 fatores que primeiro eu tô querendo utilizar um tempo aqui para quem não tem um rolo, adquirir um rolo, né? Então, 3 pontos importantes que eu considero que já te faz comprar um rolo. Primeiro, o tempo. Enquanto na rua, você às vezes precisa de 2 horas para fazer um bom treino, 1h30, porque você vai aquecer, você vai até o local do treino, você vai ter o desaquecimento depois. Na rua você vai ter subida, vai ter descida, e você não consegue fazer aquele esforço constante. Enquanto no treino na rua, você precisaria ali de 1h40, em alguns casos, tá? Tem alunos meus que fazem treino na rua de 1h10, 1h15, tá ótimo. Aí, enquanto na rua você precisa de um tempo maior de treinamento, no rolo, em 50 minutos, você resolve a parada. Em 50 minutos, se for o caso, se o seu problema for tempo para treinar, em 50 minutos você faz um baita de um treino, em 50 minutos você melhora em muito a sua performance e rapidinho ali, no conforto da sua casa. Né? É gostoso igual na rua? É claro que não é gostoso igual na rua, é diferente. Sem contar que de repente onde você mora pode até ser mais gostoso. Se você mora em um lugar que tem trânsito, difícil passar a noite. Por exemplo, eu saí para fazer meu treino ontem à noite, cara, tava no horário de pico ali, perto das 5 horas. Para eu chegar no lugar do meu treino foi chato, foi estressante, porque tinha que parar no semáforo, tinha carro, tinha que tomar cuidado. Então naquele momento ali do meu treino, uns 5 km que eu estava me deslocando, se eu tivesse em cima do rolo teria sido mais prazeroso. Então tem essa questão, o tempo de treino. O treino no rolo, ele acaba sendo muito mais efetivo e ele pode ser mais curto. Aí um outro fator, previsibilidade. Você tendo o rolo, você vai ter a sua previsão
do momento. Fala, Altamiro, beleza? Cara, o Altamiro não falha uma, velho, muito bom. Aí o que acontece? Você tendo um rolo, você vai ter a previsibilidade de que você vai conseguir fazer aquele treino. Quantos alunos meus já não saíram para fazer um treino, aí falou, putz, professor, não consegui entregar aquele treino, cheguei lá, o local não estava bom, estava asfaltando, tinha caminhão, tinha isso, tinha várias coisas que atrapalhou o treino dele. Essa semana mesmo, o Adolfo foi fazer um treino, aí no último tiro dele lá, ele não conseguiu acertar o tiro porque apareceu um ciclista lá na ciclovia, na hora que ele estava fazendo... Oi, Lainê, tudo bem? Apareceu um ciclista lá que atrapalhou ele. Na hora do tiro, atrapalhou não, né? De repente é uma maneira de falar, né? Porque na ciclovia ninguém, é o que eu digo sempre, na ciclovia nenhuma pessoa daquela que está na ciclovia tem a obrigação de saber que nós estamos treinando, porque ciclovia é local de passeio, né? Então o pessoal que vai fazer treino em ciclovia tem que ficar atento porque a responsabilidade é nossa. Nós ciclistas mais experientes que estamos em treinamento, se vai fazer na ciclovia, a responsabilidade é nossa. Então tem essa questão da previsibilidade, beleza? Você vai saber que você pode fazer um treino curto e você vai saber que você não tem surpresa, o seu rolo vai estar ali te esperando, tá legal? Então dessa questão. Aí um outro fator que é importante, controle. No rolo você tem controle total do seu treino, tá legal? Você vai controlar o tempo que você vai fazer, você vai controlar os seus momentos de estímulos, não tem como dar errado. Por exemplo, quando eu passo o treino com meus alunos, vai fazer 3 minutos de esforço com 3 minutos de recuperação, coisa simples assim. Se o 3 minutos de esforço dele cair numa descida, lascou. Se o 3 minutos de descanso dele caiu numa subida, vai interferir no treino, porque ele tá certo que ele vai subir na levinha, coisa e tal, mas interfere. Então, quando você vai fazer o treino no rolo, você tem total controle. Então, pensa bem, se você quer competir, ou já compete, se você está preocupado com a sua performance, você tem que ter um rolo. Por quê? Porque se você perder treinos nas vésperas da sua prova, vai afetar o seu desempenho. E você treinou meses, você gastou com a sua bike, gastou com inscrição, você deseja ter um bom resultado. E aí as semanas que antecedem a prova é fundamental. O fato de ter um rolo ou não pode ser decisivo para você. Tá legal? Então, se você quer competir, você tem que ter um rolo. Aí qual é as vantagens de ter um rolo? Treino mais curto, previsibilidade e controle. Fala, Marcos, Xará, tá? Que nem ontem, Marcos. O Marcos é aqui eu tava fazendo meu tiro no plano, momento de esforço, eu tava chegando a 35,40. Cara, como é que você vai dar fazer 35,40 numa ciclovia? Não tem como, você tem que sair dela, né? Tá certinho aí o Marcos, é 25 km para manter ali e ainda ficar bem esperto. Então, pessoal, essa primeira parte da live aqui foi para tentar convencer vocês a ter um rolo. Tá? Convencer os meus alunos a terem um rolo, porque alguns alunos meus ainda não têm rolo, mas aí eu vou dando aquela pitadinha, vou incentivando, porque faz diferença, porque o meu aluno quer resultado e eu quero que o meu aluno tenha resultado, então eu vou estar sempre incentivando ele a ter o rolo, porque eu sei que dá resultado, beleza? Agora vamos lá, pessoal, aquele esqueminha de sempre, vai dando soco aí, vai apertando no coração, conforme vocês forem entendendo o que eu estou dizendo aqui, conforme vocês achar que tá bom. Teve dúvida? Manda aí nos comentários, eu posso parar o raciocínio aqui e responder vocês. Quer fazer alguma consideração a mais? Coloca nos comentários aí também, que aí a gente vai falando. Porque senão eu ligo a metralhadora aqui, eu saio falando. Porque toda vez eu faço o meu rascunho da live aqui, uns minutinhos antes, e aí sempre acaba tendo bastante coisa para falar, beleza? Então vamos lá. Já convenci vocês a comprar rolo. Quem não tem vai entrar no Mercado Livre depois, no LX, vai caçar rolo. Aí você vai pensar o seguinte, tá bom, Marcos, mas qual rolo? Quem já tem um rolo, segura um pouquinho aí que eu já falo para vocês. Eu estou preocupado em fazer uma jornada completa, né? Da pessoa decidir a ter o rolo, a pessoa escolher o seu rolo e depois começar o treinamento. Tá? Eu quero fazer essa jornada. Então já convenci a pessoa que ela precisa do rolo, né? Por esses motivos que eu comentei aqui. Agora vamos para a escolha. Vou comprar um rolo fixo ou vou comprar um rolo livre? Os meninos que estão aí, as meninas também, que já tem rolo, coloca aí se vocês têm o rolo fixo ou o rolo livre, só para mim ver. O Dantas comprou o rolo livre, eu acho que o Valdonir é rolo fixo, o Altamiro não sei, coloca aí pra gente também se vocês têm rolo livre ou rolo fixo, né?
porque faz bastante diferença, é enorme, não vou dizer que é enorme, mas na hora de você executar o treino faz diferença. Tanto é que eu pergunto para os meus alunos, falo, ó, você vai treinar no rolo, mas seu rolo é livre ou seu rolo é fixo? Ó, o Júlio, rolo livre, né? E a Maíra, Júlio, como é que tá no rolo livre lá? Tá se virando bem? Né? Porque no comecinho, logo que começou o treino livre lá no rolo livre, né, Júlio? Ela já se acostumou. Então agora provavelmente ela já deve estar rodando bem melhor. Então, o que acontece? Quando você vai escolher entre o fixo ou o Marcos é fixo, o que vai acontecer? Quando você vai decidir se você vai escolher o fixo ou o livre, você tem alguns fatores ali que vai pesar. Um primeiro fator a favor do rolo fixo é a questão da segurança, tá? Rolo fixo, a sua segurança é praticamente total. A roda está fixa, a bike está fixa, você está preso nela. Sobretudo, então beleza, a Maia está rodando tranquilo. Sobretudo na questão da segurança, o rolo fixo ele vai ser muito bom para vocês, tá? Para quem tem uma insegurança, para quem quer rodar tranquilo, de repente a pessoa quer ali girar, mexendo no celular, quer aproveitar e fazer alguma outra tarefa, tá? Eu estudo e durante o meu treino no rolo eu quero assistir minhas aulas, vai para o rolo fixo, tá? Agora, o rolo de equilíbrio não tem essa segurança toda. Rolo de equilíbrio você tem que estar ali concentrado, tem que estar focado, você não pode se distrair. Quem tem muita habilidade no rolo, tudo bem, dá para ouvir alguma coisa, dá para assistir, mas agora quem não tem é difícil. Então, se você tem a pretensão de fazer o treino no rolo assistindo alguma coisa, aproveitando aquele tempo, vai para o fixo. Se você tem algum receio, se a sua habilidade não é tão grande e você não está no momento que quer desenvolver essa habilidade, esse equilíbrio, vai para o rolo fixo, beleza? Outro fator a favor do rolo fixo, né? Vamos ver, o Caesarilho, né? Perguntou, mestre, spinning dá utilizar como rolo fixo ou tem alguma diferença? Não, dá para pensar na bike de spinning como rolo fixo, sim. Dá sim. A única diferença é que o rolo fixo você vai estar com a sua bike, com o seu fit, com o que você está acostumado, até a pegada no guidão, tudo está acostumado. O selim que você está sentando, você está acostumado com tudo aquilo, está no seu fit. Já quando você vai para a bike de spinning, não. Na bike de spinning é outra coisa que você está sentando ali. Né? Você vai ajustar a altura do banco, vai puxar um pouquinho o guidão ali, mas tem essas diferenças, tá? Mas dá para considerar a nível o efeito do treinamento, como você vai conduzir o treino, dá para pensar na bike de spinning como o rolo livre. Aí a diferença também é que, rolo fixo. A diferença é que também, quando você está no rolo fixo, eu tinha esquecido de colocar isso aqui na live, obrigado pela pergunta. Quando você está no rolo fixo, não é interessante que você faça estímulos em pé. Eu não peço para meus alunos fazerem estímulo em pé em cima do rolo livre. Por quê? Da forma que ele está preso ali na bicicleta, você acaba fazendo um jogo no quadro ali que não é interessante. E já quando você está na bike de spinning, você pode fazer os trabalhos em pé. Então essa é uma diferença significativa quando você vai para o treinamento. Beleza? Mas tirando isso, não vejo Tirando isso, não vejo tanto problema não. Tá legal? Tanto problema não, tanta diferença. Então, bike de spinning dá para ter a mesma visão do rolo fixo, beleza? Então, o outro fator que pesa para você escolher o rolo fixo é o controle da pressão. Né? Você consegue colocar ali, eu quero que agora fique mais apertado, quero que fique mais pesado. Pá, tá pesado ali. Não, quero que fique mais leve. Tem alguns rolos que tem um controle de pressão lá embaixo, que você gira e pressiona o pneu, e tem no guidão também. E aí esses que tem o controle de pressão no guidão, cara, é fantástico, porque você acaba tendo duas referências de controle da pressão. Você pode fazer as trocas de marcha, tá? Só coloca seu nome inteiro para mim, por favor, seu nome normal, porque é Caesarilho, né? Aí depois me fala como é seu nome, eu gosto de saber o nome de vocês. Então você vai ter um duplo controle, porque você pode fazer o controle da pressão com as trocas de marcha e você pode fazer o controle da pressão no guidão, né? A pressão que vai na roda, no pneu. Então, essa questão do controle da pressão é muito bom no rolo fixo, porque você consegue simular treino de força, você consegue simular ali de certa forma uma subida,
você consegue trabalhar com uma cadência mais pesada. Então, esse controle de pressão é muito importante no rolo fixo, beleza? Então, duas vantagens principais do rolo fixo: a segurança e o controle da carga, tá? O controle da pressão, né? Duas coisas que é muito importante. Se você for comprar um rolo fixo que não tenha o controle de pressão, cai fora, tá? Cai fora, né? Porque aí você vai perder um dos principais fatores, uma das coisas mais importantes. Eu tenho alunos que têm o rolo livre, ou desculpa, o rolo fixo, que não tem o controle de pressão. Aí acontece, o treino deles não fica bom, o treino deles fica, não vou falar fraco, mas o treino deles não chega numa intensidade alta. Por quê? Sempre que ele está girando ali está levinho, sempre que ele está girando está fácil, porque não tem um controle de pressão. Então, se vai comprar um rolo fixo, precisa ter o controle de pressão, beleza? Se não tiver o controle de pressão, cai fora, compra outro, beleza? Mas isso só dá na mountain bike, viu? Acho que na speed não dá muito para usar essa técnica de baixar a pressão do pneu no rolo livre, né? Acho que não dá. Mas também a diferença não vai ser tão significativa assim, né, Júlio? Dá para melhorar, mas também não. Se mountain bike sim, que nem por exemplo, eu já fiz o treino no rolo livre com 40 libras e eu já fiz com 30 na mountain bike. A diferença é grande, enorme. Na speed eu acho que não tem como essa variação ser tão grande. O pessoal que treina com no rolo livre com speed, coloca aí pra mim se dá tanta diferença assim quando vocês mudam a calibragem no pneu, né? Então vamos lá, seguindo. Aí as vantagens do rolo livre, tá? Que eu considero, eu fui pensando aqui, tendo rolo livre você trabalha mais a questão do equilíbrio, né? Você trabalha a questão mais da atenção, do foco no treino. Enquanto o rolo fixo você pode fazer o rolo assistindo outras coisas, pegando água, até mexendo no celular, no rolo livre não, no rolo livre você tem que estar focado, você está ali, ó. Então essa questão do foco é importante, porque você vai trabalhar o seu equilíbrio também. Aí uma outra vantagem é que você tem uma simulação mais real. O fato da bicicleta estar solta ali, ó, ela vai bambeando para um lado e para o outro, você tem uma situação em que parece que você está um pouco mais confortável, não confortável, parece que você está na rua pedalando mesmo, já diferente do rolo fixo. Então, se a gente for analisar aqui, ó, friamente, a impressão que dá é que o rolo fixo leva vantagem, beleza? Por quê? O controle da pressão e segurança é dois fatores que é muito importante. Só que, cara, eu gosto muito do rolo livre, né? Eu não trocaria o meu rolo livre por um rolo fixo, beleza? O Júlio rodou com 80 e com 100 e sentiu diferença. 20 libras aí. É que a speed não dá para baixar muito, né, Júlio? Se baixar muito a calibragem da speed, aí pode ser até perigoso cortar. Mas é uma boa saída, né? Já aumenta um pouquinho a pressão. Aí vamos lá, seguindo aqui. Já falei a diferença do rolo fixo do rolo livre. E o rolo livre, para quem tem receio, não é esse bicho de sete cabeças não. Eu tenho algumas alunas que são todas receiosas com o rolo livre e coisa e tal. Não vou falar o nome de ninguém aqui, mas elas têm receio de cair, porque é perigoso, mas é só uma questão de subir lá em cima e fazer e se desafiar, que é super tranquilo. Faz que nem o Dantas, coloca o rolo livre no meio da porta assim do batente, se você desequilibrar, apoia no batente, está tudo certo, beleza? Agora, desvantagem. Laís, eu não ia falar nada, né? Desvantagem. O que pode pesar contra o treino no rolo? Primeiro, o fator a Zenilda também tem medo de cair. Zenilda, nunca conversei com você, Zenilda, sobre os treinos no rolo ainda. E aliás, eu nem sabia que você tinha rolo, viu, Zenilda? Né? Se não me engano, essa informação não chegou para mim. Aí o que acontece? Desvantagem. O treino no rolo, ele pode ser, não quer dizer que será, ele pode ser muito tedioso, ele pode ser chato, pode ser moroso, você fica lá girando, aquela coisa que não muda. Então, se o seu treino acontecer isso, você vai fazer um treino chato, vai ser ruim. Então tá bom, é verdade, se você tivesse rolo e eu não soubesse, eu ia ficar com a pulga atrás da orelha. Aí o que acontece? Você vai lá e faz um treino no rolo, foi chato, não foi legal, foi moroso. Vai lá, faz outro treino no rolo, foi chato de novo.
que vai acontecer? Você vai abandonar o rolo, você não vai treinar mais. Então essa é uma grande desvantagem. Muitas pessoas, quando a pessoa chega para mim e fala, um aluno novo, Marcos, eu tenho rolo. Mas eu falo, você gosta? A pessoa fala, não gosta. Mas já treinou assim, assim, assado? Aí a pessoa fala, não. Aí a gente vai tentando estimular que ele aprenda a gostar do rolo. Então, você ter o rolo é bom, mas você não pode deixar que o seu treino fique tedioso. Agora, outra desvantagem, né? Não tem a variação de terreno. Não tem a variação de terreno. Por exemplo, o Marcos, o meu xará, aluno da assessoria, ele treina muito no rolo. Inclusive ele tem aqueles rolos Smart. E ele faz treino muito forte no rolo. Treino forte, treino bom. Só que acontece, ele não tem a subida. Ele mora numa região montanhosa e vai participar de provas com montanha. Eu tive que, mesmo ele fazendo bons treinos no rolo, eu tive que falar, Marcos, você tem que sair do rolo e ir para a rua para fazer a subida específica. Então, em alguns momentos, o rolo ele vai ter essa perca, porque não tem variação de terreno. E aí, de repente, você vai ter que fazer. Ah, Marcos, eu tô aqui na minha região, vai ter uma prova e eu sei que o meu terreno é arenoso, né? Vai ter uns areião. Você vai ter que ir para a rua. Nesse caso específico, você vai ter que ir para a rua. Então, em alguns momentos, o treino no rolo vai ser uma desvantagem analisada com o terreno que você está. Beleza? Então, no rolo você vai treinar bem, vai fazer tudo certinho, mas tem alguma desvantagem. A primeira desvantagem é que o treino pode ficar chato, o treino pode ficar aquela coisa amassante, e outra desvantagem é que de repente tem a questão do terreno que você, se precisar ter uma adaptação ali, aquela fase de polimento, para você se adaptar a um terreno específico, no rolo você não consegue, beleza? E aí uma outra coisa que eu coloquei como desvantagem é a questão do suor. Cara, a gente sua muito no treino no rolo. É suor que não acaba mais. A gente lava o chão. E a quantidade de suor que tem ali não é benefício. Não é bom. Né? Ah, nossa, eu suei pra caramba. Eu molhei o chão. Tô super feliz com isso. Não, fique triste com isso. Porque aquele suor não é sinal de que o treino foi forte. É sinal, tá certo, o treino foi forte também. Mas não é o suor que indica isso. Aquele suor só indica que o seu corpo precisou gastar muito líquido, você perdeu muitos sais só para desaquecer o seu corpo, só para manter o seu corpo na temperatura. Então esse suor todo é só prejuízo, é só perda, né? Perda porque você vai ter que repor todo ele, né? Você vai ter que ingerir mais líquido, e se você não estiver repondo, vai afetar na sua frequência cardíaca, vai afetar no seu desempenho. Então se você resolveu fazer um treino, sai litros, nossa, a gente soa demais. Se você resolveu fazer um treino de 1h20, 1h30 no rolo, né, eu não indico muito mais que isso. O que vai acontecer? E você não beber água durante aquele treino, que eu acho muito difícil que alguém não beba água, né? Provavelmente você vai ter ali uma queda de performance por desidratação. Em 1h30 você se desidrata, porque é muito líquido. Então isso é uma desvantagem do rolo. Até inclusive, vai treinar no rolo, bota um ventilador na cara, bota um ventilador ali na frente para te ventilar um pouquinho, tá legal? Não sei, acho que eu não fiz uma live ainda falando sobre suor, sudorese, hidratação, né? Até fica a dica aí para tá vendo aí? A gente já coloca o ventilador. Até ficar uma sugestão de assunto para a gente falar sobre questão de sudorese. Vamos lá. Aí uma outra desvantagem é pressão articular, pressão. Quando a gente está na rua, né, a gente sobe, desce, subida forte, falso plano. As mudanças de terreno vão fazendo com que a gente vai mudando a nossa postura na bike, vai mudando a nossa pedalada, vai tendo a mudança de marcha, uma hora eu estou girando mais leve, outra hora eu estou botando mais força. E tudo isso vai fazendo com que a nossa articulação tenha momentos de pressão, momentos de aliviar. Beleza? Então, esse fato de você estar o tempo todo ali, sob pressão, né, no mesmo movimento, na mesma passada, é uma pressão que você vai gerando e pode ser um peso ali negativo para o treino de rolo. E até eu indico para os meus alunos, se vai fazer um treino que é carga contínua, que não é um treino intervalado, eu até indico que eles peguem e façam paradas, né? Cada 15 minutos, desce da bike, uns 2 minutinhos, estica as pernas, volta. Aí depois passou mais 20 minutinhos, desce da bike, fica 2 minutos, depois volta. Para quê? Para simular algum momento que você teria uma descida no meio do caminho que você estica as pernas, né? Estou doido para comprar um rolo fixo.
compra sim, Anderson, você vai gostar. Você vai gostar, é bom. Aí o fixo, depois a gente conversa, porque você vai preferir o fixo do que o livre, mas tanto faz, comprar rolo fixo, rolo livre, você vai mandar ver de qualquer jeito, beleza? E vai ser bom. Sobretudo que nem Anderson, para o Anderson do Rio de Janeiro, vocês passaram um bom frio aí, né, esses dias, né? Você e o Cláudio, vocês passaram muito frio treinando aí. Então, se vocês estivessem com o rolo ali à mão, cara, vocês não precisavam sair no frio, que nem teve dia que o Cláudio mandou a foto lá no grupo, 1 grau, né? -1. Treinar assim é duro. Então, você tem um rolo, você já fode disso. Entendido essa questão, pessoal? Dá um joinha pra mim, dá um coraçãozinho, se vocês entenderam todas essas questões. Que agora, o Cláudio tá aí, ó, tá vendo? Que agora a gente vai entrar na questão de treinamento em si, beleza? Então já convenci quem não tem rolo ainda a comprar, já expliquei as vantagens e desvantagens, diferença do rolo fixo do rolo livre. Então agora a gente vai partir para outra. Só dá licença aqui que eu vou beber um pouco d'água, minha garganta tá ficando seca nas lives. Então vamos lá. Agora vamos começar a conversar. Subir no rolo para treinar. Beleza, Sandro. Subir no rolo para treinar. Como que eu vou proceder? O que vai acontecer? Já comprei meu rolo, já treinei, já estou fazendo. Primeiro, se for rolo livre, fixo, tranquilo, já vai pro pau, já vai treinar. Se for rolo livre, obrigado, Laís. Se for rolo livre, igual o Dantas está passando, é o momento certinho que o Dantas está passando agora. O que vai acontecer com o Dantas? Ele precisa de 1 semana de adaptação no rolo, ele precisa de uns 3, 4, 5 treinos ali, dependendo dele, para se adaptar com o rolo livre. Então, se você comprou o rolo fixo, já vai pro pau. Se você comprou o rolo livre, entenda que você vai precisar de um tempinho de adaptação ali para depois os treinos ficarem fortes realmente, beleza? Aí vamos lá. Primeiro ponto, como que você vai controlar a intensidade do seu treino? Porque esse é um fator que esse é um fator que é muito importante. Como que você vai controlar? Tanto quando você vai na rua, normalmente a gente controla pela percepção, na frequência cardíaca dá uma ajudinha ali, mas o nosso foco sempre é a percepção. No rolo, você tem uma vantagem muito grande de poder controlar o seu treino pela velocidade. Pela velocidade, você começou o treino ali, se o seu rolo é livre, cara, a velocidade vai ser 100% igual sempre. E a intensidade vai ficar sempre de acordo com a velocidade. Se você não mudar a calibragem do pneu, igual o Júlio estava falando. Então o que vai acontecer? No rolo livre, se você usa a velocidade para controlar. Já no rolo fixo, você tem que usar a velocidade, mas sempre saber qual é a pressão que você está utilizando. Então você tem que utilizar. Mas subir em cima da bike para treinar com rolo fixo, fixo ou livre, utiliza a velocidade. Fala, senhor de Paula, né? Senhor Orlando, tudo bom? Subiu em cima do rolo para treinar, utiliza a velocidade para controlar a intensidade do treino. Não pegue esse fixo em frequência cardíaca. Utiliza a frequência cardíaca como uma referência ali, que você está vendo, coisa e tal. Mas a velocidade, ela é muito mais importante, ela é muito mais legal. Por quê? Porque ela é fixa. Ela não vai mudar. Se você subiu no rolo, vamos supor, rolo livre. Você subiu no rolo livre hoje com a calibragem do pneu X. Você subir no rolo livre amanhã com a calibragem X igual, a velocidade que você está atingindo é a mesma do dia anterior para hoje, o outro dia, não muda. Então a velocidade é uma variável fixa quando você está treinando no rolo livre. Já a frequência cardíaca não. A frequência cardíaca vai variar vai ter uma variação por vários fatores. Você está estressado, tomou café, está desidratado, está calor, está frio. Vai mudar. Já a velocidade não. Então subiu em cima do rolo, utiliza a velocidade para controlar a intensidade do seu treino. Não, tô no aquecimento 25 por hora. Beleza. Vou fazer meu estímulo. Estímulo é de 5 minutos. Aguentei 35 por hora. Se 5 minutos eu aguentei 35, agora eu vou ter que fazer 10. Vou ter que baixar para 32. Olha como você vai jogando com a velocidade ali e você vai conseguindo trabalhar certinho os seus estímulos. E a frequência cardíaca, deixa ela para lá. Deixa ela subir, deixa ela baixar, deixa ela seguir o fluxo dela. Beleza? A mesma coisa com o treino no rolo fixo.
Ah, colocou a pressão ali, a pressão está alta, a pressão está baixa, utiliza o mesmo padrão de pressão nos treinos comuns, e aí você vai ter uma boa referência. Você vai saber se você está trabalhando na velocidade mais alta ou mais baixa, dependendo de um treino para o outro. Então, o que eu queria dizer é assim, está treinando um rolo, utiliza a velocidade como referência de esforço para controlar a intensidade. Beleza? Soquinho para ver se está certo isso aí. Quem treina no rolo dos meus alunos sabe que eu já fico olhando, que nem, por exemplo, o Valdonir. Eu até mandei um print para ele, que ficou muito bacana o treino que ele fez piramidal, que aí dá para ver que a cada estímulo, a velocidade que ele ia trabalhando baixou um pouquinho e a frequência cardíaca foi no sentido contrário, aumentando. Então, porque diminuiu o tempo, diminuiu a velocidade, mas o esforço foi gradativamente aumentando. Beleza? Próximo ponto, obrigado Laís. Eu vou pedir no soquinho assim os feedbacks, porque se ficar alguma dúvida vocês perguntam, tá legal? Porque a intenção dessas lives aqui é realmente nivelar vocês nessa questão do treino rolo e a gente vai batendo papo. Todo mundo aí. Ó, vamos lá. Agora eu até coloquei aqui importante. Quando eu fiz a live sobre subida longa, eu comentei que treinamento no rolo ele não é tão bom para você se fortalecer nos treinos de subida. Tá? Sobretudo se a gente for pensar em subida bem íngreme, subida com 9%, 10%, 12%. Por quê? Sobretudo o rolo livre, porque você não consegue colocar aquela pressão, né? Marcos, mas no rolo fixo eu consigo colocar toda a pressão ali e fazer pesado, mas você não tem um efeito da gravidade, é diferente. Então quando a gente for pensar no rolo, for pensar em treino específico para subida, sobretudo se for subida muito íngreme, o treino no rolo vai dever alguma coisa para esse treino. Então põe isso em mente, beleza? Marcos, vou participar de uma prova que vai ter muita subida íngreme. Saiba que o treino no rolo não vai satisfazer você totalmente. Marcos, não, as minhas subidas vai subir bastante, mas é subida ali que não é tão íngreme. Beleza, o rolo dá conta. Sobretudo se for o rolo fixo que vai dar um pouco de pressão ali. Tá? O rolo livre nem tanto para subida você não vai conseguir trabalhar muito força nele. Você vai trabalhar outras capacidades, então beleza? Então esse é um adendo que eu queria fazer aqui. Tomar cuidado se o seu objetivo é total em subida. Eu preciso me fortalecer muito na subida. Tem que fazer um trabalho muito específico no rolo. E você vai conseguir fazer isso no rolo fixo. No rolo livre, você não vai conseguir fazer um trabalho muito específico para subidas íngremes. Aí o que você tem que fazer? Você tem que casar treino no rolo com treino funcional. Marcos, não consigo sair de jeito nenhum para fazer treino nas subidas. Faz o treino de funcional para ganhar força nas pernas e faz o treino no rolo para ganhar as outras capacidades, beleza? Então essa é mais uma questão. Já falei aqui, tô olhando meu rascunho aqui. Caramba, já foi 42 minutos de live, né? Passa rápido aqui. Vamos lá, outra questão. Agora vamos pensar assim, as capacidades físicas que nós vamos desenvolver em cima do rolo, se a gente consegue ou não desenvolver essas capacidades. Primeiro, que eu elenquei aqui, ó, tá? Eu coloco tudo aqui para não esquecer, porque sempre quando termina a live eu lembro de alguma coisinha que eu gostaria de ter falado e não falei. Então por isso eu escrevo. Mesmo escrevendo, eu escrevo de alguma coisa. Então já falei que treino de força você consegue fazer no rolo fixo e no rolo livre não. Como que vai trabalhar força no rolo fixo? Primeiro, você vai botar carga. Você vai trabalhar com giro mais carregado, cadência ali ó, de 70, cadência de 60 e vai botar bastante força. E aí, Marcos, como é que fica a velocidade? A velocidade tem que ir alta. Né? Imagina assim, imagina a situação, rolo fixo. Você pegou e você gira 30 por hora. Né? No seu momento de esforço, na sua cadência bacana, na sua cadência legal. Vamos imaginar 90, sua cadência preferida é 90. E aí você chega a 30 por hora no seu momento de esforço. Aí se você vai fazer um trabalho de força, você bota a carga lá, né? Bota a carga, aperta com impressão para trabalhar com uma cadência de 70. Só que você tem que chegar na mesma velocidade. Você tem que chegar naquele mesmo patamar alto, de 30 por hora, sei lá, 35. O que eu quero dizer é que você consegue trabalhar força no rolo fixo, colocando carga
com uma cadência baixa. E realmente ali, ó, marretando, botando força, você consegue desenvolver a força desse jeito. Só que agora é o seguinte, você vai fazer esse trabalho em momentos específicos, que é para você não correr o risco de ter uma adaptação contrária da sua cadência. De repente você faz esse treino e aí começa a pegar e começa a girar lento quando está no seu momento principal. Não, você está fazendo esse treino não é para mudar a sua cadência. Não é um treino de cadência, é um treino de força em cima do rolo. Coisas diferentes. Às vezes você pode fazer o mesmo treino, mas com o objetivo de trabalhar a cadência e outro com um objetivo qualquer. Tá? Que aqui eu estou focado em falar de força. Então vai trabalhar a força, põe pressão, diminui a cadência, faz ali uns períodos para ter aquela queimação na perna terrível, aquela coisa de... imagina você fazendo um agachamento, vários agachamentos, aquela queimação na perna, aquela coisa de... Você tem que chegar nesse mesmo ponto quando está querendo trabalhar a força no rolo. Beleza? Me fala aí se ficou entendido. Força no rolo livre, sem chance, não dá, não tem como, você vai girar ali que nem um louco, você não vai botar pressão, e então esquece. Se você tem um rolo livre, você não vai treinar força, beleza? Agora VO2, eu fiz a live passada sobre VO2, e aí eu comentei que para trabalhar o VO2 são estímulos curtos e fortes, né? Você faz estímulos de 1 minuto, estímulo de 2, estímulos de 5, estímulo de 5 é considerado de médico, né? Não é considerado estímulo longo. Então, para trabalhar o VO2, você tem que botar intensidade em períodos curtos. Isso você consegue fazer tanto no rolo livre quanto no rolo fixo. Tá legal? Então, para treinar a questão do VO2, em ambos você vai conseguir. E com uma vantagem muito grande em relação ao treino na rua. Lembra que eu falei da questão do controle? Aí o que acontece? Você vai fazer um treino de VO2, que nem por exemplo, ontem eu saí para fazer o treino que assombrou a Zenilda, esse treino de um forte e um fraco, né? Fiz o treino de um forte e um fraco. Eu fiz na rua. Aconteceu, eu peguei um trajeto assim, que eu subia, né, um falso plano, depois descia, fazendo um forte e um fraco. Quando eu estava fazendo um forte e um fraco na subida, eu encontrava um tipo de resistência. Quando eu fiz esse treino, um forte e um fraco descendo, eu encontrei uma outra resistência. E isso afetou muito no meu treino, na minha cadência. Por quê? Na hora que eu estava descendo, eu tive que girar que nem um doido. E o máximo que eu consegui chegar foi em 47 de velocidade. Eu não tinha giro para alcançar, nem giro nem perna para passar disso, né? Acho que bateu certinho. Se fosse mais inclinado, não ia dar. Então, o que aconteceu? O terreno afetou no meu treino, né? Então, se eu tivesse fazendo esse mesmo treino de um forte e um fraco no rolo, o que ia acontecer? Eu ia cravar, ia falar, ó, a parte forte, que no meu rolo aqui, na parte forte eu ficaria a 34 por hora, na parte fraca eu ficaria 22 por hora. E eu manteria isso até o final do treino, se eu aguentasse, óbvio, né? 1 minuto 34 por hora, 1 minuto 20 por hora, 1 minuto 34 por hora. E eu teria o controle total disso. Então o meu treino ele seria muito mais positivo, muito mais efetivo para fortalecer o meu VO2. Porque foi o mesmo estímulo, a mesma força, o tempo certinho ali, a mesma cadência. Então o treino ele ficaria melhor feito. O meu corpo ia receber um estímulo melhor controlado. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um treino de VO2, não vou nem falar específico de VO2, quando a gente vai fazer um treino de... VO2 sim. Quando a gente vai fazer um treino específico, o que vai acontecer? Você consegue entregar muito melhor em cima do rolo. Beleza? Então, se vai fazer um treino de VO2, você consegue fazer muito bem em cima do rolo. Tá certo? Se vocês têm dúvidas aí, vai mandando, vai perguntando, porque já estamos com 48 minutos de live, daqui a pouco eu vou encerrando e eu não quero que vocês saiam dessa live aqui com dúvida, tá bom? Vai perguntando aí. Agora a resistência, né? Eu consigo trabalhar a resistência em cima do rolo, né? Pensa o seguinte, a resistência é a sua capacidade de manter um esforço por um longo período de tempo, né? 1 hora, 1h30, 40 minutos, né? Se você consegue manter um esforço durante 40 minutos, você está trabalhando a sua resistência, né? Resistência aeróbica.
da sua capacidade da mitocôndria de produzir energia, a sua capacidade do pulmão de filtrar o oxigênio e mandar para o músculo, a sua capacidade do sistema circulatório de mandar sangue para o músculo. Isso tudo é resistência. Então, se você faz o treino no rolo e coloca ali uma intensidade e mantém ela, o que acontece? Você está estimulando sim a resistência, né? Então você consegue fazer esse trabalho muito bem no rolo e vai dar certinho, vai dar perfeito. Então o que acontece? Você consegue trabalhar a força no rolo fixo, no rolo livre não. Você consegue trabalhar VO2 muitíssimo bem em ambos, tá? E aí a questão da resistência também consegue trabalhar nos dois. Aí só lembrando aquela coisa, se você está trabalhando, vai fazer um treino de resistência, vai fazer um treino contínuo, porque normalmente os treinos de resistência é os treinos contínuos, é os treinos de rodagem que a gente chama aqui nas assessorias, é o treino de resistência. Você vai passar 1 hora e 20 na bike, na mesma passada, na mesma tocada. Então o que vai acontecer? Você precisa dar umas descidinhas da bike, já falei isso aqui já. Você precisa descer um pouquinho da bike para aliviar. O que você acha melhor, Marcos? Rolo fixo, speed ou MTB? Você tem as duas, né? Provavelmente, viu, Anderson, você vai utilizar a speed no rolo. Independente de qual rolo você comprar, você vai acabar utilizando a speed, tá? Primeiro por causa do barulho, né? A MTB no rolo livre faz um barulho. O Pablo, ele mora em apartamento e é o pessoal do condomínio dele, se bem que ele vai fazer lá na garagem o rolo. Então a mountain bike no rolo faz um barulho tremendo. Eu boto minha mountain bike no meu rolo livre, acho que os vizinhos falam assim, lazarento, né? Porque na hora que eu dou uns estímulos, tiro, nossa, até zune a orelha. Então provavelmente, Anderson, você vai colocar a bicicleta no rolo, a sua speed no rolo, seja no rolo livre ou seja no rolo fixo. Essa aí não vai interferir, beleza? Vai mandando pergunta aí, vai perguntando que eu vou emendando os assuntos e falando com vocês, tá legal? Então, se eu consigo trabalhar a resistência normalmente, beleza. Agora um fator que falar para vocês é muito bom no rolo, a questão da cadência. Quando você trabalha no rolo, a sua cadência fica fixa ali. Você consegue manter uma cadência igual durante 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Então, para quem tem alguma dificuldade com cadência, que nem para os meus alunos que eu fico pegando no pé ali, vamos girar um pouco mais, vamos sair, vamos fazer o pedal com no mínimo cadência média acima de 80. Aí o que acontece? Treinar no rolo vai dar uma estabilidade muito grande na sua cadência. Por quê? Você acertou a marcha, você acertou a velocidade. Se você não muda a marcha, você não muda a velocidade, a cadência vai ser a mesma ali, a mesma tocada. E aquilo vai te dar um padrão muito bom. Para quem não tem uma cadência bem estabilizada, gente, o rolo é fantástico para isso. Por exemplo, o Renilton, ele me entregou um treino foi o piramidal ou progressivo, um desses dois treinos o Renilton entregou. E aí eu falei, Renilton, cara, o treino tá perfeito, o esforço tá perfeito, só que vamos botar essa cadência ali para 90 na hora do seu estímulo? Cara, beleza. No próximo treino, ele tá no rolo, controlado, o que ele fez? Botou a cadência para 90, todo o estímulo dele, a cadência estava ali na casa dos 90, cara, treino espetacular. Por quê? Porque ele estava em cima do rolo. Então, para fazer o trabalho de cadência, o rolo é perfeito. Na rua, Marcos, mas consegue trabalhar cadência na rua também? Consegue, mas não igual. Quem tem rolo e treina no rolo, sabe o quanto a gente fica numa passada constante ali o tempo todo. O que não dá para fazer sempre na rua. Vai ter sobe e desce, vai ter carro que anda na frente, vai ter um monte de coisa que vai te atrapalhar. E no rolo não. Para falar a verdade, eu desenvolvi muito, Sandro. O meu último eu fiz a cadência de 100. Então, eu vi lá, Sandro. Então, momentos de esforço. Cara, eu fico muito contente quando eu vejo coisa para cima de 90, porque quer dizer que tava girado, tava bom. E você vai reproduzir isso na rua sem problema nenhum, né? Agora, quando eu vejo momentos de esforço ali com cadência de 70, eu falo, nossa, ficou amassando um barro danado ali. Aí eu fico preocupado, porque para reproduzir isso durante uma prova, durante
60, 70 quilômetros de uma prova, vai machucar a musculatura. Então eu gosto muito, e eu ia contando para vocês, eu acabei fortalecendo muito a minha cadência, estabilizando muito minha cadência no começo da pandemia do ano passado, que aí eu parei um tempo de ir pra rua, fiquei recluso, e aí o que aconteceu? Treino no ergométrica, naquele tempo não era nem o rolo que eu tava com ergométrica, treino ergométrica. O que aconteceu? Cadência ali, ó, mesmo giro, putz, minha cadência estabilizou de um jeito que hoje tá fantástico, tá muito bacana. Deixa eu ver o Flávio, sou adepto do treino rolo, só tenho dúvida quanto a melhorar a resistência para pedal de 3 a 4 horas, treinando só 1 hora no rolo. Ó, Flávio, aí é o seguinte, ó, você vai melhorar, pensa assim, quando você treina no rolo, você tá fazendo treino, é que o seu treino não passa muito de 1 hora, né, sempre tá na casa de 1 hora, de vez em quando, bem raramente passa de 1 hora e 10. Você já fortaleceu o seu sistema cardiovascular, o seu sistema cardiovascular ele tá funcionando. E aí quando você vai pedalar mais de 1 hora, imagina o mesmo ritmo, imagina a mesma intensidade. Quando você vai pedalar mais de 1 hora, você precisa ter, na verdade, suprimento de energia, tá? A minha ficou 80, 80 acaba sendo uma cadência normal, de média para baixa. Aí, Flávio, quando você faz o treino de 1 hora, você fortaleceu o seu sistema cardiovascular, beleza? E aí quando você vai fazer o treino maior, na casa de 3, 4 horas, você vai precisar de suprimento energético, tá? De energia. Vamos imaginar, tá? Você treinou no rolo 1 hora. E aí você vai sair para treinar no plano por 3 horas. Cara, tá tudo certo, tá tudo em casa. Você vai super bem, né? Porque você vai dar conta. Agora o problema vai ser, você tá treinando sempre no rolo, tá? Só que aí quando você vai sair para pedalar 3, 4 horas, tem muita subida, né? Aí pode se tornar um problema, tá, Flávio? Mas é um problema que dá para resolver também. Por que vai se tornar um problema? Porque além da questão de resistência, tem o trabalho muscular. Então, quando a gente faz esse treino no rolo e a gente vai transferir para a rua, sobretudo se for mais longo, tem que pensar na resistência e no trabalho muscular também. Legal? Se for ficar no plano, tá tudo certo. Se for pegar muita subida, sobretudo se for muito íngreme, esse trabalho muscular pode te minar. Você treinou no rolo a semana inteira e quando foi pedalar, subiu Canyon, subiu Jair, subiu Preguiça, subiu todas, aí isso vai te minando, beleza? Então tem essa questão. Não sei se eu consegui te explicar, Flávio, se não ficou claro, pergunta aí, tá bom? E vocês vão jogando pergunta aí, tá? Que é a intenção. Quando vocês perguntam, ficam mais interessantes, eu gosto, beleza? Deixa eu ver o que mais tem para falar aqui. Eu já falei da força, do VO2, da resistência, da cadência e agora a questão da tolerância ao lactato, né? Eu já fiz uma live só falando sobre lactato, né? Se quem perdeu vai lá e assiste, né? Beleza, Flávio? Coisa... É questão de resistência, viu, Flávio? Eu pedi para você fazer os treinos mais longos, você tá em dia com a resistência. Seu sistema cardiovascular tá em dia, tá legal? Então é só uma questão de adaptação. E além do que, se você faz os seus treinos de 1 hora no rolo, e aí o seu final de semana vai te adaptando aos pedais mais longos. O que seria um problema, você treina sempre 1 hora no rolo, faz treinos curtos no seu final de semana, 30, 40 quilômetros, e de repente do nada resolve fazer um pedal de 4 horas, de 80, 90, 100. Agora, se vai fazendo um trabalho de os treinos de 1 hora no rolo, e você vai aumentando gradativamente no treino de sábado, aí tá bacana, aí dá bom, beleza? Que eu joguei os treinos longos que o Flávio fazia aí, falei que tá na hora dele sofrer mais, tava muito fácil, né, Flávio? Então vamos lá, questão do lactato, o que acontece? O lactato, para você desenvolver ele, você tem que ficar um período de tempo X ali, numa tocada, numa intensidade forte, né? Numa intensidade ali próximo de uma intensidade de contrarrelógio, aquele ritmo que se você forçar um pouquinho mais, você não aguenta sustentar. Enquanto no treino de VO2 a gente dá uma pancada, que é aquela pancada curta no nosso máximo, 1 minuto, 2 minutos, no treino de lactato, o que acontece? A gente trabalha um pouco maior esse estímulo, né? E a gente trabalha sempre ali perto de quebrar.
Ah, Marcos, mas como que eu vou saber assim se eu estou trabalhando na intensidade para fortalecer o meu lactato aqui no meu treino de rolo? Pensa na sua perna queimando, pensa na sua ofegância. Se você está bem ofegante, a ponto de não conseguir conversar, de não conseguir falar, você está beleza, você está estimulando o lactato legal. Se a sua perna ali, ó, você está pedalando, no giro bacana, giro bom, e está sentindo a queimação, isso quer dizer que você está treinando em lactato. Então o treino no rolo, tanto no rolo livre quanto no rolo fixo, vai ser fantástico para pegar e fortalecer você no seu questão do lactato, beleza? E aí agora eu só consigo pensar em mais uma coisa que torce contra o treino no rolo, que é a questão da técnica. Você, sobretudo para nós que somos do MTB, não vai conseguir desenvolver a técnica em cima do rolo. Deixa eu ver o que o Oswaldo mandou aí. Nos 300 km usei cadência mais alta, com menos potência, e acho que aguentei melhor. Foi mesmo. A gente começou, fica vendo como é interessante, né, Oswaldo? A gente começou uns dias antes, ali eu estimulando, a gente conversando sobre cadência, você aumentando um pouquinho, e aí conseguiu executar no treino longo. Então é fantástico, quando você começa a trabalhar, quando você está acostumado a trabalhar com a cadência baixa, que você aumenta um pouquinho, aí você percebe que você está girando e a sua perna não está ali queimando, não está fritando, aí você vai gostando daquilo, mesmo com a sensação ali de ofegância um pouco maior no começo, né? Porque depois que você se adapta com o giro mais alto, fica tranquilo. Pessoal, é o seguinte, ó, o que eu tinha reservado para falar aqui sobre o treino de rolo deu fim, tá bom? Era isso que eu queria comentar com vocês. Por que alguém vai comprar um rolo, a diferença do rolo fixo e do rolo livre, vantagens e desvantagens do rolo, como você vai controlar a intensidade, né? Você pega na velocidade, controla na velocidade, não esquece, mas deixa a frequência cardíaca de lado, né? Questão de subida, você não consegue fazer treino muito específico no rolo, então já falei de tudo aqui, beleza? Se vocês têm alguma dúvida, manda aí que a gente já vai conversando até sobre outros aspectos. É interessante quando vocês perguntam. Se mesmo tendo explicado tudo isso aqui, ficou dúvida, Marcos, cara, ainda tô com dúvida nesse ponto aqui do meu treino de rolo, conversa comigo. Quem não é aluno me chama no direct, os meus alunos já vai direto no WhatsApp, tá? Obrigado, Altamiro. Cara, a Altamiro é muito gente boa, tá sempre aqui dando um apoio na live. Vamos ver, o preço ele tá quase igual, cara. Nesses dias eu tava vendo para um aluno, aí eu tava olhando o preço, tá quase igual. Só para deixar claro, eu não eu não vou no rolo fixo, né? Então você tá indo no livre, Laís, é isso que você quis dizer, né? Porque a Laís falou que não tinha medo. Eu ia gravar um vídeo meu dando sem as mãos no rolo livre. Aí o Paulo acabou fazendo isso pra mim, né? Mas ainda vou colocar, tô aqui com o pedestal segurando o celular. Qualquer dia eu vou fazer um treino rolo livre e vou colocar o celular na frente ali só pra filmar. Também que é bacana, né? Vou filmar, vou fazer isso. Não, ela errou. Vou filmar um dia eu fazendo um treino rolo livre, fazendo os estímulos, fazendo aquecimento, tudo certinho. E aí fica bacana até pra vocês verem, né? Pessoal, muito obrigado aos meus alunos. Mas Laís, falar pra vocês, Laís, e vamos fazer uma conversa aqui, né? A Laís, ela comentou esses dias que ela caiu, né? Ela foi pedalar com as meninas e aí ela até falou assim, as meninas pedalavam devagar, aí eu até acabei caindo. Essas foram as palavras da Laís. Aí acontece, quando você vai pedalar com pessoa que é mais lenta que você, geralmente você tem que dar aquela reduzida em alguns momentos. Aí você vai reduzir, você precisa se equilibrar na bike. Você precisa se equilibrar ali. Quem tem uma boa habilidade consegue ficar parado, dependendo do local que tá, óbvio, consegue ficar parado em cima da bike com a bike parada, né? Velocidade lenta. E você, Laís, se você desenvolver essa sua habilidade de equilíbrio, né? Falou, Altamiro, uma boa noite para você. Se você, Laís, desenvolver essa habilidade sua de equilíbrio, você não vai mais tomar esses tombos aí porque alguém está mais lento na sua frente, porque você vai desenvolver o equilíbrio. Então, eu gostaria muito que a Laís fosse para o rolo livre justamente para desenvolver essa questão do equilíbrio. A mesma coisa que eu falei para a Raquel. A Raquel também da assessoria, ela precisa desenvolver um pouco a técnica. Aí eu falei para ela ir para um rolo fixo. Desculpa, rolo livre.
aconteceu a mesma coisa. Ela subiu no rolo livre, não sentiu firmeza, não sentiu segurança, acabou desistindo. Mas Laís, o seu rolo livre está o tempo todo aí, eu acho que você deve usar assim. Coloca perto de uma parede, você vai ver que depois que começa a andar, estabiliza, vai tranquilo, beleza? Pessoal, vamos encerrando por aqui. Acho que bateu 1 hora de live, se não bateu 1 hora deve estar com 59 minutos e pouco. E aí vamos trabalhar. Quem treinou me mandou o WhatsApp e eu não respondi ainda. Amanhã cedo eu já estou respondendo todo mundo. Quem mandou feedback pelo Sysrun e eu não respondi ainda. Valeu, Sandro. Quem mandou feedback pelo Sysrun e eu não respondi ainda, pode ficar tranquilo que amanhã eu zero e respondo todo mundo. E tem dias que acaba ficando mais corrido para mim, aí eu dou um delayzinho nos feedbacks, beleza? Agora a Laís tem que ir. Agora eu vou querer um stories, um vídeo, um reels da Laís pedalando no rolo livre, hein? Já pensou? Compromisso feito ao vivo, hein, Laís? Quem sabe, né? Não, aí ó, Elaine, isso, me ajuda, Elaine. Depois você. A Elaine e a Laís estão no grupo, as duas ali. Valeu, Valdomir. As duas estão no grupo. Elaine, vai incentivando as meninas que rolo livre não é esse bicho de 7 cabeças, não. É uma coisa que é muito tranquilo. Né? Muito tranquilo mesmo, é até gostoso, né? Beleza, Sandro. Bota ela para pedalar no rolo livre. Valeu? Pessoal, muito prazer, tá? Fico muito feliz com as nossas lives. É praticamente um bate-papo que a gente vai tendo aqui. Quinta-feira que vem tem mais e a gente vai conversando. Valeu? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.